Olá, amigos. Falaremos sobre a lição número 4, a parte de terça-feira, o que é a cosmovisão bíblica. Precisamos primeiro definir essa cosmovisão. Já tenho falado desde sábado que a cosmovisão é basicamente a forma como nós enxergamos a realidade, o mundo, as pessoas, a sociedade, a criação de Deus. A forma como nós enxergamos nosso mundo define como nós vamos nos relacionar com ele, como vamos viver, como vamos usar nosso tempo, como vamos nos relacionar com as pessoas, como vamos usar nossos talentos, nossas habilidades, como vamos viver e fazer escolhas em nosso dia a dia. Tudo isso é definido pela cosmovisão, a forma como nós percebemos a realidade. Isso é muito importante. Um rei queria mostrar a realidade para os seus súditos, e ele precisava que uma pessoa ocupasse um novo cargo. Ele reuniu todos os súditos, os sábios, numa grande sala do palácio, e disse: eu tenho um problema, quero que vocês resolvam. Levou até uma porta e disse: essa é a porta mais pesada que eu tenho aqui no reino. O homem que abrir essa porta é a pessoa que vai ocupar o cargo de ser meu secretário. Os grandes sábios olharam a porta, todo mundo se interessou, alguns já se afastaram dizendo: isso não é pra gente. E então as pessoas, os sábios, examinaram a porta de cima e embaixo. Era realmente, o ferrolho dela era muito grande, a dobradiça dela grandona, a fechadura muito gigantesca, e todo mundo olhou e disse: não tem condições. E todo mundo se confidenciou e conferenciaram e disseram: realmente é uma porta impossível de abrir. Quem é que vai abrir essa porta? Um homem se aproximou, olhou a porta, olhou os ferrolhos, olhou a fechadura, pegou a porta e pegou na maçaneta e fez um movimento brusco, empurrou a porta rapidamente. Não é que a porta se abriu? O rei bateu palmas e disse: muito bem, o senhor vai ser o meu secretário. Sabe por quê? Porque o senhor não se acomoda no pensamento dos outros. Enquanto todo mundo estava achando aqui impossível abrir essa porta, o senhor foi e tentou. Essa realmente é uma visão que eu gostaria que a pessoa que fosse meu secretário tivesse. Assim deve ser conosco. Devemos colocar em prática o que ouvimos e vemos. Se temos uma cosmovisão ateísta ou evolucionista, não basta apenas ouvir e ver. É preciso experimentar. Por exemplo, vamos a um exemplo. A pessoa tem um problema no casamento. Aí ele pega a cosmovisão ateísta e vai tentar resolver o problema do casamento. Não consegue, porque a cosmovisão ateísta é a cosmovisão que só se baseia na ciência. A ciência, ela é fria, a ciência, ela é calculista, ela é racional. Então a pessoa não consegue resolver um problema do casamento com a visão ou com a cosmovisão ateísta. Agora pega uma cosmovisão bíblica para resolver um problema no casamento. A pessoa tem o perdão, a pessoa tem a semelhança com Jesus, a pessoa tem as virtudes de Cristo, a pessoa tem a cortesia, a solidariedade, a pessoa tem a forma de se relacionar com os outros. E então é possível resolver um problema no casamento com a cosmovisão bíblica. Percebeu que não basta apenas você ouvir, você tem que utilizar o conhecimento a partir da sua visão, a partir do que você tem. Por isso que é importante refletirmos sobre isso. Nem sempre nós estamos cientes de nossas escolhas. As nossas escolhas nem sempre são feitas pelas circunstâncias. Se eu estiver dirigindo um carro e alguém me fechar, eu tenho que tomar uma escolha pela circunstância. Eu vou tirar para o lado, para a esquerda, para a direita, vou frear o carro, alguma coisa eu vou fazer. Então, essa foi uma escolha assim, feita pela circunstância. Mas nem sempre é assim. A maioria das escolhas é feita a partir da forma como nós enxergamos a vida. Quando a gente para pensar sobre uma cosmovisão cristã ou bíblica, nós estamos falando de uma forma de ver o mundo sob uma ótica cristã. Pega uma pessoa um casal que brigaram de manhã, ele foi embora, bateu a porta, ela foi para o quarto, chorou, de repente ela olhou em cima da cama um quadrinho que ele havia dado para ela. Que faria Jesus no meu lugar? Aquilo entrou no coração dela. Meu Deus, se Jesus estivesse no meu lugar, não teria discutido como eu discuti com ele. Pois ela se preparou um jantar gostoso. Quando ele chegou, estranhou: minha mulher está doida, sabe, aqui brigada, ela está me tratando como se fosse um rei. E depois do jantar, ele perguntou: você está maluca? Ela disse: não, é que hoje, depois que você saiu, eu fui até nosso quarto chorar bastante. E eu vi aquele quadrinho que você me deu alguns anos atrás. Que faria Jesus no meu lugar? E eu resolvi que eu vou tratar você do jeito que Jesus trataria. O marido disse: meu bem, eu também pensei muito nisso. Os dois se abraçaram, se ajoelharam e então reataram um bom relacionamento no casamento. Está vendo aí? Uma cosmovisão bíblica resolve as coisas através de uma ótica cristã. Cosmovisão cristã é enxergar o mundo com os olhos de Cristo.
Perceber a realidade não a partir de uma filosofia, não a partir de uma perspectiva espiritualista, mas perceber o mundo a partir dos olhos de Cristo. No tempo de Jesus, os fariseus olhavam para as pessoas perto de Jesus e diziam: é um bando de vagabundos, na verdade são todos pecadores, esse homem só se junta com pecadores. Jesus tinha uma visão cristã, ele dizia: eu vim salvar o que se havia perdido. E Jesus olhava para as pessoas e dizia, e o texto diz assim: Jesus olhava as multidões como ovelhas que não têm pastor. Olha os olhos de Jesus, olha a visão que Jesus possuía. Essa visão nós temos que ter, e nós só conseguiremos essa visão através da educação cristã, porque a educação cristã nos ensina a enxergarmos o mundo a partir do texto bíblico como fundamento da nossa fé. A gente lê, a gente percebe, a gente entesoura no coração, e a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela se torna bíblica. Um rei prometeu que visitaria uma escola, iria ver os alunos. As professoras prepararam os alunos para que dessem respostas bonitas, educadas, corteses para o rei. O rei chegou e disse assim para os alunos: essa coroa que eu tenho na cabeça, de que reino é? O menino levantou e disse: eu sei, majestade, é do reino mineral, porque é ouro. Muito bem, disse o rei. E aquele cão que o meu segurança está segurando, de que reino ele é? Uma menininha disse: do reino animal. O rei disse: e os alimentos que nós comemos, de que reino é? Outra menininha respondeu: é do reino vegetal. Muito bem. E eu? Perguntou o rei: de que reino eu sou? A professora gelou. Se uma criança dissesse que o rei era do reino animal, poderia ofender o rei. Uma menina cristã, uma cosmovisão cristã, levantou o dedinho e disse: majestade, eu sei de que reino o senhor é. O senhor é do reino de Deus. O rei ficou feliz, a professora ficou feliz com a resposta. A menina qualificou o rei dentro de uma cosmovisão bíblica da realidade. Pergunta número 3, na parte de terça-feira: que realidade a Bíblia nos leva a acreditar de acordo com esses textos? Primeiro texto, Efésios 6, verso 12. Esse texto fala de uma luta espiritual. Eu vou ler. Não é contra a carne e contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então esse texto fala que a nossa luta é espiritual. Outro texto, Marcos 13, verso 7. Sinais no mundo político. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Romanos 5, verso 8. Deus nos amou e nos salvou pela graça. Ele diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, tendo nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 8, verso 28. O propósito divino é nos dar felicidade. Diz o apóstolo Paulo: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eclesiastes 9, verso 5. Esta vida é o único tempo que temos para nos prepararmos. Diz o texto: os vivos não sabem, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí nenhuma recompensa, porque a sua memória ficou entregue no esquecimento. Apocalipse 20, verso 5 e 6. Fazer a vontade divina nos dá esperança de vida eterna ao lado de Cristo. Diz o texto bíblico: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, para a pergunta: que realidade a Bíblia nos leva a acreditar de acordo com esses textos? Resposta é: nós aprendemos nesses textos que estamos numa guerra espiritual, primeiro ponto, na qual Cristo morreu por nós, ressuscitando e nos dando esperança da ressurreição. Aprendemos que os sinais da segunda vinda de Cristo estão cada vez mais visíveis e que Deus nos ama a ponto de sacrificar-se por nós. Ele nos garante a vida eterna através de Cristo Jesus. Todo o conhecimento que nós temos sobre o desfecho da história desse mundo foi nos dado pela educação cristã, pelo ensino, através da palavra de Deus, para fortalecer nossa fé e nos preparar para a vida futura no céu e na nova terra. Ellen White, no livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, página 489, ela diz o seguinte: acumulai em vosso espírito a luz da palavra de Deus. Lembrai-vos de que, dia a dia, estáis edificando o caráter para o tempo e a eternidade. Isso é importante.
Nós temos que colocar em nosso coração a luz da palavra de Deus. Com a idade de 29 anos, Charles Grandison Finney era um advogado promissor em Nova York. Ele era um homem ateu, ele tinha uma cosmovisão ateísta. Esse homem, ele discutia com os pastores. Os pastores chegaram a dizer, não tem jeito, esse homem é um caso perdido. Charles Finney tinha 10 mil livros na sua biblioteca. Ele só não tinha uma Bíblia. Um dia ele comprou uma Bíblia. Mas ao invés de colocar na estante, ele começou a ler a Bíblia. E não é que a Bíblia deu para ele uma cosmovisão bíblica, ele abandonou a profissão de advogado. E quando os amigos disseram, mas Charles, você é maluco? Você está abandonando sua profissão. Ele disse, eu recebi uma procuração do Senhor Jesus para lutar por sua causa. E eu vou fazer isso. Tornou-se um grande evangelista em Nova York e na Inglaterra. Fundou um colégio para ensinar jovens sobre a cosmovisão bíblica. Olha o que a cosmovisão bíblica faz com a pessoa através da educação cristã. Nesta lição, nós estamos aprendendo como é importante a gente olhar o mundo pela lente da palavra de Deus. Vamos seguir o conselho da serva do Senhor? Acumulai no Espírito a luz da palavra de Deus. Obrigado por assistir a lição desse dia. Até amanhã, quando falaremos sobre adoração ao Redentor. Fica com Deus e que haja uma bênção para o teu coração e para a tua família. Obrigado pela atenção e divulgue esse nosso vídeo para outras pessoas que às vezes não entendem a lição. E numa linguagem simples, nós conseguimos colocar para você, assim, o ensinamento cristão de maneira plena. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém.